Lindo dia, salve família. Vamos iniciando nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre como usar o rapé, né? É um vídeo que vai trazer tudo aquilo que eu aprendi, né, nesses 6, 7 anos de uso aí da Sagrada Medicina do rapé. E atendendo a pedidos, né, daquelas pessoas que frequentam o Voo da Coruja, o Templo Pai Benedito, né, que tem várias dúvidas em relação ao uso dessa Sagrada Medicina. Algumas perguntinhas básicas, né? Acho que essa principal pergunta que motiva todas as outras. Por que usar rapé? Se você não se fez essa pergunta, é um bom começo. Então, o uso do rapé, né, ele vai te trazer algumas respostas, né, ele vai te conectar, né, com a mãe natureza, com a mãe terra, ele vai fazer limpeza, ele vai te ajudar na meditação, ele vai te dar um bem-estar. Então tem vários motivos para você usar o rapé, né? Então você tem, né, que entender qual que é aquilo que te motiva a usar o rapé para poder responder essa pergunta. Como uma medicina à base de ervas, né? O ideal é entender também o que cada erva faz para você saber por que você vai usar aquela erva, né? Não simplesmente, né, eu comecei a frequentar agora, né, as jornadas de ayahuasca, ela tem rapé, eu vou usar também. Não ir no embalo, mas sempre ter um propósito, né, ter um direcionamento, que isso ajuda bastante. Quando usar o rapé? Isso também é uma questão muito importante. Isso vai também né, do propósito, né? Se você tem um propósito terapêutico, né, para o uso do rapé, por exemplo, eu quero curar uma rinite, uma sinusite, tratar uma rinite sinusite, eu vou ter um uso mais frequente para fazer um tratamento, né? Normalmente quem usa para esses fins faz o uso logo de manhã, né? Em jejum, assim que acorda, porque os mucos, né? A parte dos mucos que ficam acumulados, né, durante a noite, fica deitado, daí você se levanta, tem mais muco acumulado, então fica mais fácil, né, o yang ainda não circulou de uma maneira efetiva, então fica mais fácil de você aplicando o rapé, você tirar esses mucos que é o que normalmente causa rinite e sinusite, né? Então, se você tem um propósito terapêutico, você vai usar isso durante uma sequência, 3 vezes por dia, né? Também é bom usar no final do dia, antes do banho, né, para ir dormir, porque você também vai limpar, vai usar a água do chuveiro, do banho, para auxiliar nessa limpeza. Então também é uma maneira boa de se usar. Daí você coloca uma programação, vou usar durante uma semana, vê o efeito e a partir disso você tem o quando usar o rapé. Ah, vou usar quando eu estiver cansado, quando eu estiver precisando estudar, preciso de foco, né? Vou usar um rapé Tsunu, que me ativa, um mulateiro, né? Então, quando usar, vai muito do propósito, associado ao propósito também, né? Aonde usar o rapé, né? Aí também é uma questão muito importante, porque como uma medicina sagrada, você tem que tratar ela de uma maneira sagrada, né? Então, algumas pessoas, né, eu vi que estão usando o rapé na balada. Não é o melhor lugar para se usar rapé, né? Porque na realidade ali você está sob influência de várias energias, né? De várias questões que vão influenciar ali, né? O rapé ele vai muitas vezes expandir, te trazer uma consciência maior das energias que estão presentes, te abrir um pouquinho, né, para as energias, e ali você vai absorver muita coisa, né? E se você no uso normal pode fazer a depuração, a limpeza, imagine usando numa balada, né? A probabilidade de você fazer uma limpeza é bem maior. Então já imagina você no meio da balada lá, aplicando um rapé e vomitando no chão da balada, né? Não é um uso adequado.
O adequado é mesmo você ter um lugar ritualístico, né, que você tenha na sua casa um altar, ou um lugar que você se sinta bem, ou no meio da natureza, onde você possa se conectar, fazer ali a sua conexão, acender uma vela, um incenso, aquilo que você acredita, a sua crença, para pedir um amparo espiritual e assim criar as condições mais favoráveis para você aproveitar melhor essa sagrada medicina. Quem pode aplicar rapé? Então, aí tem duas questões, né? Em princípio, todo mundo pode aplicar rapé, né? É uma medicina que é para tratar, para cura, né? Então ela segue. Quando você quer saber o que o rapé faz, você tem principalmente que olhar para a planta que está por trás dele. Tem vários tipos de rapé, né? Tem de tissunú, mulateiro, mulungu, camomila e assim por diante, vários tipos. Então você estudando o princípio ativo da planta, você tem uma noção, né, do que aquele rapé vai estar trabalhando dentro de você. Então é como um chá, né, como um fitoterápico, né? Você tendo noção, você sabe o que ele vai estar trabalhando. É claro que o rapé é um pouco maior que isso, porque ele traz uma questão aí de conexão espiritual. Mas, em princípio, você tendo, né, uma boa intenção, um propósito, como eu disse lá no começo, todo mundo pode aplicar o rapé, né? E as condições, a não ser que você tenha alguma condição patológica, como uma cardiopatia, né? Uma questão de saúde, aí você teria que consultar um médico para ver se casa com o medicamento que você está usando, mas eu não vejo muitos problemas, pelo contrário, eu acho que acrescenta muito e auxilia bastante até nessas questões, tá? De aliviar, tem inclusive rapés que trabalham o próprio chakra cardíaco, né? Rapé de cacau, rapé de cactus, que auxilia no processo. Então, a princípio, todo mundo pode aplicar rapé. Aí tem aquela questão de quem aplica um no outro, né? Porque muitas pessoas, né, muitas dirigentes de trabalho falam, ah, não, tem que ter iniciação no rapé. Eu já ouvi versões dizendo que a iniciação, né, é algo de homem branco, né, que na realidade o índio não faz isso, e outras dizendo que sim, não, tem que ter, né. Então, eu acredito sim, né, que uma iniciação ela é viável, ela é algo bom, né, porque tem um fundamento, você faz uma dieta, né, você tira determinados alimentos, ou seja, você vai potencializar o conhecimento do que aquele rapé vai fazer no seu organismo, né, então tem um fundamento nessa iniciação, mesmo que ela tenha sido criada pelo homem branco, né, eu vejo um fundamento ali para você se aprofundar, né, mas isso só na questão se você quiser ser alguém que vai coordenar rodas, trabalhar como facilitador, né? Daí você vira um especialista no rapé, vamos dizer assim. Mas, em princípio, todo mundo pode aplicar, desde que a pessoa também tenha consciência que ao aplicar um sopro, ela está emitindo uma energia, né? Uma intenção em direção a outra. Né? Então, quando eu não estou bem, né, energeticamente, eu sinto que tem alguma questão que ainda está pegando, eu não aplico o rapé, né? Mas você precisa ter consciência disso. Em princípio, todo mundo pode aplicar o rapé. Qual rapé eu devo usar? Então, é o que eu já respondi na pergunta em cima. Existem vários tipos de rapé, né? O mulungu, por exemplo, é muito utilizado para dar uma acalmada, para serenar, fazer uma meditação, né? Muita gente usa antes de dormir para, né, abaixar, porque ele é um calmante. É só você estudar o que a erva faz, você já tem ideia do princípio que ela vai estar tratando dentro de você. Né? O tissunú é feito do pau pereira, então ele traz uma expansão da consciência, ajuda a te conectar à espiritualidade, né? E assim por diante. Tem vários tipos de rapé, mais de 100, né? Se você pesquisar, procurar, tem muito rapé por aí. Então procure entender
a partir da fitoterapia, a partir do que a erva faz, para saber qual rapé você vai ter que usar e dentro do propósito que você quer usar. Rapé é tudo igual? Não, rapé não é tudo igual, né? Você tem que também pesquisar quem faz, né? Se a pessoa faz rapé só para ganhar dinheiro, não se preocupa com a ritualística, né? O ambiente que ela faz o rapé não é adequado, né? É um ambiente carregado, então tudo isso vai vir embutido ali no rapé, né? Pode ser um rapé até fino, que você vê de boa qualidade, mas energeticamente é péssimo. Então você tem que entender quem faz o rapé, se ele tem, né, ali a responsabilidade de entender o que ele está fazendo, né, e como fazer. Aí tem um pouquinho do que é o rapé, né? Rapé para os Runicuin Kaxinawás é uma medicina de poder que te conecta à energia de Oshibu, Deus da criação. Ele age tanto no espiritual como na cura. Deve-se usar só para esses fins, de forma apropriada e o ambiente preparado. As propriedades medicinais do rapé faz com que ajude na cura de mazelas do corpo físico. Não só do corpo físico, do corpo espiritual também. Cada rapé possui suas propriedades curandeiras. Tipos de rapé, aí nós temos a nossa página da curanativa.com, onde você tem todos esses tipos de rapé, né? E lá tem no site também a explicação do que cada um faz. É muito rapé, né? Curipe e Tepi ou Tipi. Temos aí, né, o aplicador, onde você aplica em outra pessoa, que é o Tipi ou Tepi. Temos o Curipe, que é esse aqui também, né? Então você vê que esse da foto ele não tem, só tem uma ornamentação, e esse aqui já tem uma pedra, que é um cristal que vai influenciar também o sopro, né? Ele energiza o rapé. E tem também um animal de poder. Esse animal de poder também ele vai dar uma qualidade ao sopro, tá? Então você tem que ver essas características também. Aí nossos irmãos. E tem o tepi que tem a ponta dupla, né, de saída dupla, né, onde você pode aplicar de uma vez só nas duas narinas, né, enquanto o outro tem que aplicar de um lado depois do outro, e esse você tem que aplicar as duas. A diferença, digamos, é uma questão de gosto mesmo, né, porque eu prefiro aplicar em uma e na outra, porque você sente, né, adentrar, você trabalha um hemisfério, né, um lado, depois você trabalha o outro e harmoniza os dois. E importante também que algumas pessoas, quando você vai aplicar, nossa, foi forte desse lado, acho que eu não vou querer nem o outro. Não, tem que aplicar dos dois lados, senão fica desequilibrado. Né? Você tem que fazer a aplicação dos dois lados, porque senão a pessoa sai meio torta. Né? Você precisa aplicar nos dois hemisférios. Aí o Rausch, né? Você começou a usar rapé, frequentar roda das medicinas sagradas, você vai ter Rausch para todo lado, né? Eu achei interessante buscar o que significava. É uma palavra sagrada dita pelos Chai, né? Pelos índios, os companheiros de caminhada. Usada também para iniciar e fechar os seus rituais medicinais, tem como significado primário que vem a cura. Esse significado vai mais além, sem ponto final no sentido do bem. Essa é uma das definições, a outra definição achei mais legal. Rausch foi o primeiro som emitido pela jiboia, que é o ser do qual cosmologicamente se origina o povo Runicuin, Kaxinawá. E também é o ser que ensinou a medicina ao povo. O Rausch, há muitos anos atrás, era usado só pelo pajé ao iniciar e finalizar um canto ou trabalho de cura, como sendo uma saudação às pessoas e uma saudação à dimensão espiritual, usando a linguagem da jiboia. Com o tempo, Rausch se tornou um termo mais flexível e de uso comum, significando um cumprimento, uma saudação, uma confirmação ou um agradecimento. Então, Rausch. Essa aqui é o fim da nossa apresentação dos slides, né? Mas eu quero fazer uma apresentação aqui para vocês
sobre o uso, né? Deixa eu ajustar a tela aqui. Isso. Bom, nós temos aqui o que nós vamos precisar para aplicar o rapé. Do rapé, né? Um auto-aplicador, se você vai se auto-aplicar. Um rolo de papel. Um baldinho ou um saquinho, tá? E também é muito legal ter uma caneca com água, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então você vai lá, vai pegar o rapé. Eu não vou me auto-aplicar, tá? Porque às vezes na aplicação eu faço umas caras feias, tal. Eu prefiro não me auto-aplicar. Então você vai colocar um pouco na sua mão, né? E qual a quantidade que é ideal para você se aplicar, né? A quantidade vai depender daquilo, da sua sensibilidade. Então para cada um vai ser uma. Eu aconselho você começar com um pouquinho, tá? O que seria pouquinho para mim? Quando eu comecei com o rapé, né? Eu começava com bem pouco, porque o rapé me derrubava. Então aqui tem que eu acho que é um pouquinho. Isso dá para vocês verem aí, né? Dessa quantidade eu vou pegar a parte mais comprida do curipe e vou tirar os grânulos, né? Deixar ele mais uniforme, batendo assim em cima dele. Enquanto eu faço isso, eu vou fazendo uma reza, pedindo permissão à Mãe Natureza para utilizar o rapé, pensando no propósito que eu vou estar usando ele naquele momento, né? Se eu for de um bandista, por exemplo, que tem muito macumbeiro nessa área, vou pedindo a proteção do meu caboclo, pedindo para ele me auxiliar nesse momento, né? E vou rezando ali, fazendo o propósito, tá? Peguei metade dessa quantidade, metade, né, disso aqui, dessa quantidade que você colocou, metade, porque eu vou aplicar primeiro de um lado e depois do outro. Fiz a minha conexão, agradeci. Vou colocar minha língua no céu da boca, lá do fundo, tá? Isso tem o propósito de conectar os chakras, fazer uma ligação energética, né, para fluir melhor. E para auxiliar a não descer o rapé pela garganta. Então você coloca a língua lá no fundo. Você encaixa a parte maior, né, na narina e a parte menor na boca. Por isso que na hora que você for adquirir o seu curipe, é legal você estar lá presente, pegar ele na mão e ver a distância, se é boa, se é porque tem vários tipos de tamanho. Então as pessoas têm simetria diferentes, né, da face, um nariz maior, mais distante, mais perto, então por aí assim por diante. Encaixei numa narina, tanto faz a direita ou a esquerda, normalmente eu começo com o lado direito, né, que é mais ligado à razão, para dar uma acalmada na mente, e assopro. Que força que tem que ser o sopro? Isso também faz parte de um estudo. Assim como a quantidade do rapé, você começa com um pouquinho e vai fazendo um estudo, né? Eu usei esse pouco, fez tal efeito, amanhã eu vou aplicar um pouquinho mais para ver o efeito, e assim vou fazendo um estudo da quantidade do rapé. Eu faço também um estudo sobre o sopro. Assoprei muito forte, amanhã eu sopro um pouquinho mais devagar para ver o efeito. E assim eu vou fazendo um estudo de acordo com a minha sensibilidade. E de acordo com o propósito. Ah, hoje eu preciso fazer uma limpeza, estou muito carregado, muito pesado. Vou pegar um rapé específico, por exemplo, de peregum, que é muito bom para limpeza. Vou colocar uma quantidade um pouco maior, porque para fazer uma limpeza, um descarrego, precisa de um pouco mais. E vou fazer um sopro um pouco mais forte, para ele ir lá mais no fundo na narina para auxiliar essa limpeza de uma maneira mais profunda. Então uma coisa está relacionada. Ah, preciso fazer uma meditação. Vou pegar um rapé de alecrim com sálvia, vou pegar um rapé de camomila, vou pegar um rapé até de tissunu, né? Vou colocar uma quantidade moderada, vou fazer um sopro mais leve, só para entrar no estado meditativo. Então o rapé também tem que ser feito com estudo, né? Terminou de um lado,
vai aplicar do outro, mesmo processo, língua no céu da boca. Aplicou o rapé? Aplicou o rapé? Procura fechar os olhos e se conectar. Muitas pessoas, depois que aplica a pé, logo em seguida quer suar o nariz. Não é o ideal. O ideal é você deixar a medicina atuar, fazer seu efeito. E quando começar a escorrer o nariz, daí você pega o papel e de uma maneira tranquila, sem forçar, sem apertar o nariz, vai suar o nariz, né? E vai assoar o nariz e vai tirar o excesso. E normalmente quando você tira o excesso também dá uma espalhada da medicina na narina pelo muco e dá uma potencializada, também auxilia, né? É importante frisar que você é a primeira vez ou está começando com o rapé, ele vai trazer algumas sensações, né? Você vai sentir a expansão da consciência, vai sentir que está modificando, formigamento, que é natural, né? Então, confia, acalma a mente, né? Porque nessa hora a mente tem que ajudar, né? E fecha os olhos e só fica na sensação, deixando a medicina atuar, tá? Se descer pela garganta, gospe, por isso que tem o baldinho. E também pode ser que, se vier uma limpeza, né, você tenha que usar o baldinho para limpar. Isso quer dizer que o rapé está atuando, está tirando aquilo que você não precisa mais dentro de você. É interessante dizer que muitas vezes você usa o mesmo rapé, a mesma quantidade, o mesmo tipo de sopro, usa num dia, ele faz o efeito, no dia seguinte ele vai fazer outro, totalmente diferente. Por quê? Porque a medicina vai trazer o que você precisa naquele momento, né? Então, você pode usar um rapé de eucalipto que é tão suavezinho e ele fazer uma baita limpeza, né? É o que você está precisando naquele momento. Pode ser também que dê diarreia, que faça uma limpeza intestinal, tranquilo, tudo tranquilo. O importante é você entender que você está adentrando um território desconhecido, né, principalmente na questão das sensações, e confiar e ficar tranquilo, entendendo que esse processo, com o tempo, você se acostuma com ele e ele normaliza, né? Depois de um tempinho, né, que normalmente no rapé é curto, você volta, né, mais leve, né, mais conectado, mas volta a um estado que você está acostumado, tá? Basicamente é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido conhecimentos. Dúvidas? Nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp do Voo da Coruja, temos a página do Voo da Coruja lá no Face, no Instagram. Temos a página da Cura Nativa também no Instagram, no Face, e nosso site www.acuranativa.com, onde você também tem mais informações. Gratidão a todos e que as Sagradas Medicinas possam trazer muita cura na vida de vocês. Rausch, Rausch.